Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja com os irmãos. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre com quem Caim se casou. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos ler um texto que está em Gênesis 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho. Caim nasceu com uma irmã gêmea. Abel nasceu com duas irmãs gêmeas. Ou seja, o primeiro parto, gêmeos, e o segundo parto, de Eva, trigêmeos. Caim nasce com uma irmã e Abel nasce com duas irmãs. Onde nós vemos isso? Nós vamos ver isso no livro de Adão e Eva, que são um livro que tem duas partes, parte 1, parte 2. E é um apócrifo. Muito bom esse apócrifo. Então nós vamos entender o motivo também nesse apócrifo, por que Caim matou seu irmão Abel. Então nós vamos ter uma visão diferente que nós aprendemos no cristianismo. Como nós somos do caminho de Yahushua, eu vou abrir o seu pensamento, vou abrir o seu entendimento. Você vai ter uma outra visão acerca do assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Nós vamos ler o livro de Adão e Eva, capítulo 76, versículo 10. Mas quanto ao coração duro de Caim, Satanás veio até ele à noite, mostrou-se e disse-lhe: visto que Adão e Eva amam seu irmão Abel muito mais do que a você, e eles desejam se unir a ele em casamento com a sua bela irmã, porque o amam. No entanto, eles desejam unir-se você em casamento com sua irmã feia, porque te odeia. O livro de Adão e Eva, capítulo 76, versículo 10. Essas filhas de Adão não são mencionadas nas Sagradas Escrituras. Você vai conhecer o nome delas, das irmãs de Caim e de Abel, no apócrifo de Adão e Eva. Então nós vamos saber o nome delas. Lembrando que Adão viveu, depois que gerou Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Lembre-se disso, que Adão gerou meninas e meninos. Mas eu quero apresentar para vocês os nomes de duas meninas que foram importantes nessa história de Abel e Caim. Então nós vamos ler agora. Adão alegrou-se com a libertação de Eva e também com os filhos que ele lhe deu. E Adão ministrou a Eva na caverna até o final de 8 dias, quando deram ao filho o nome de Caim e a filha de Luluva. O significado de Caim é odioso, porque ele odiava sua irmã no ventre de sua mãe, antes que eles saíssem do útero, do ventre. Portanto, Adão o chamou de Caim, mas Luluva significa linda, porque ela era mais bonita do que a sua mãe. Livro de Adão e Eva, capítulo 74, versículos 6 e 8. Então vocês podem observar que Adão era ainda um homem inteligentíssimo.
Adão então coloca o nome de seu filho Caim, porque ele teve a revelação que seu filho tinha que receber esse nome Caim porque ele era odioso. Ele já odiava a sua irmã no útero de sua mãe. Ele odiava a Luluva. Não sei como Caim odiava a sua irmã, mas Adão descobriu isso, porque ele era muito espiritual. E ele colocou então o nome do menino Caim. Mesmo depois de ser banido do jardim do Éden, ele ainda podia falar com os animais. Ele falava com os animais, ele tinha uma super inteligência, ele era espiritual, ele tinha, como é que se fala? Uma espiritualidade mais avançada do que a nossa. Então ele deu o nome da menina Luluva e o nome de Caim, do filho Caim, por ser odioso, e Luluva, por ser bonita, mais bela do que Eva, sua esposa. No segundo livro ainda, de Adão e Eva, nós vemos, no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: quanto a Caim, quando o luto por seu irmão terminou, ele tomou sua irmã Luluva e se casou com ela, sem licença de seu pai e mãe, pois eles não podiam afastá-lo dela, por causa de seu coração pesado. Então, Caim se casou com Luluva. A menina, a esposa que ele fugiu depois do assassinato de Abel, é Luluva, conforme o segundo livro de Adão, capítulo 1, versículo 6. Agora, você sabe por quê que Caim matou sua irmã? Nós lemos o texto. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, em que o diabo, o Satanás, falou para Caim assim: visto que Adão e Eva amam seu irmão Abel muito mais do que você. Então Satanás colocou intriga entre Caim e Abel. E eles desejam unir ele em casamento com sua bela irmã, porque o amam. Então veja bem, Satanás incitou Caim a destruir Abel, porque Abel ia casar com a Luluva. A Luluva é a irmã bela, que era a mais bonita do que a Eva, sua mãe. Então você veja o texto que Caim vai matar Eva por causa de uma mulher. E essa mulher era uma bela mulher chamada Luluva, que é sua própria irmã. Então, por esse motivo, Caim vai matar Abel, por causa da Luluva, para casar-se com Luluva. Quando nós lemos, quando o luto passou, aí depois da morte de Abel, depois do assassinato de Abel, então ele vai e casa com Luluva. Quanto a Caim, quando o luto por seu irmão terminou, ele tomou sua irmã Luluva e se casou com ela, que foi como a mídia fala, triângulo amoroso. Caim queria casar com Luluva, porque Luluva é a bela irmã, e Abel que ia casar com Luluva. Mas o Caim vai e mata Abel para casar com Luluva. Então ele casa com Luluva, depois da morte do seu irmão, sem o consentimento dos pais. Casa com Luluva e vai embora. Aí depois, quando o nosso pai Adão viu que Sete tinha um coração perfeito,
ele desejou que ele se casasse. Aí passou anos mais tarde, Eva deu à luz a Sete, e a outra irmã de Abel, a Clia, ela então vai ficar sem um casamento, porque seu irmão Abel foi assassinado. Então Adão e Eva têm um outro filho chamado Sete. A Clia, que é mais velha do que Sete, vai se casar então com a Clia para poder gerar filhos e filhas conforme a promessa. Quando nosso pai Adão viu que Sete tinha um coração perfeito, ele desejou que ele se casasse, para que o inimigo não apareça a ele outra vez e o vença. Então Adão e Eva, com medo de Satanás aparecer novamente e incitar Caim ou outro irmão a assassinar o Sete, porque o Sete é um filho semelhante a Adão, a Abel. Então ele ficou com medo, então ele casou logo Sete com sua irmã a Clia, que é a gêmea de Abel. Então Adão disse ao seu filho Sete: eu desejo, ó meu filho, que tu se casar com tua irmã Clia, irmã de Abel, para que ela possa te dar filhos e encherão a terra, de acordo com a promessa de Yahweh para nós. Segundo o livro de Adão e Eva, capítulo 7, versículos 1 e 2. E foi assim que Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, por causa da sua irmã ou da sua bela irmã. Esse é um outro lado da interpretação desse texto do Gênesis, capítulo 4. Então, meus amados irmãos, agora vocês aprenderam com quem Caim se casou. Caim se casou com Luluva. E depois de ter matado seu irmão Abel por causa dessa mulher ou dessa irmã chamada Luluva. Ok? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.